esse aqui é o programa Ministrar, mais uma vez aqui, programa Hora Musical, quadro Hora Musical, com Alan Dias, como toda semana você está acostumado a ver, né? A partir da próxima semana, eu, J. Martinelli, não estarei aqui junto com o Alan vai assumir esse quadro aqui, né? Para que eu possa aí cumprir o que a lei eleitoral determina, né? No prazo, só devo voltar só a partir de outubro. Então, você vai ficar em boas mãos, vai ficar nas mãos do Alan, vai estar sempre trazendo convidado especial, sempre o bate-papo, né, de altíssima qualidade aqui para você. Mas hoje a gente vai falar de mais coisa boa, hoje tem mais dica interessante, mais dica boa, né, Alan? Então, já aí eu conversei com alguns amigos, né, donos de escolas, professores também, e vários músicos, assim, a gente sempre conversa aquele papo, né, sobre a profissão músico. Aí tem muitos que reclamam, né, que não é reconhecido, porque tem muita gente que não leva a sério. E cada um tem a sua reclamação, né? Sim. Apesar de ser um mercado muito aberto, ao mesmo tempo ele é bem fechado e poucos conseguem um lugar ao sol, né? Nessa questão. E é interessante que, conversando com eles assim, a gente chegou a alguns pontos que é interessante passar pra galera pensar um pouco. Que são coisas que acontecem com os músicos intermediários, avançados ali, que atrapalham depois quando eles querem se tornar um profissional ou tentam, ou então até conseguem, mas às vezes fica naquela, né? Não fica estruturado. É interessante isso aí. Uma coisa que acontece muito é quando o músico prioriza muito o equipamento na frente dos estudos, né? É interessante a gente pensar isso porque é o seguinte: imagina só, você está numa escola de música aprendendo música, aí você para de estudar porque você vai comprar uma guitarra. Você já tem guitarra, aí você vai comprar outra, mas você para de estudar. Você abre mão do aprendizado para adquirir equipamento. Exatamente. Aí você fala, mas eu já tenho guitarra, né? Sei lá, pergunta pro Ed Van Halen qual que ele preferia. Se ele preferia ter uma guitarra cara ou ele preferia estudar. É tudo uma questão até de princípio, né? Você pode pegar uma entrevista do Ed Van Halen, ele pagou $178 na primeira guitarra dele. E pergunta para ele quanto tempo ele ficou com aquela guitarra. Só que ele estudou, né? Como ele estudou, eu não sei exatamente, né? Nunca falaram, ele nunca falou também exatamente como é que foi e tudo mais. Mas o Steve Vai, entendeu? Ele não trancou a Berklee para comprar uma guitarra. Sim. Entendeu? E vários músicos é o mesmo esquema. O cara não ficou se preocupando em parar de estudar ou então não estudar para ficar se preocupando em timbrar. Aquela coisa, tipo, vários músicos já falaram, né? Um guitarrista chamado Ruth Govan, o nome dele é meio atrapalhado, né? Ruth Govan, né? Um cara esquisitão, mas toca pra caramba, assim, é um gênio, né? E ele falou, olha, para com esse negócio de ficar mexendo muito, tira um som legal da sua mão, assim, do jeito de você tocar. Porque você fica aquela busca insaciável e parece que é um círculo que nunca acaba. Uma coisa que você comentou, e fica aqui um parênteses, né? Algo muito claro. O cara que vai fazer medicina, ele paga altíssimo uma mensalidade de medicina. Mas ele também tem que comprar o material para estudo, que também é caríssimo, né? Exatamente. Coleções de livro e tudo mais. E ele não para de pagar a faculdade para... Imagina um advogado, né? Imagina sei lá, um cara que vai estudar sistemas. Sim. Né? Engenharia da computação e tudo mais. Imagina você falar assim, esse mês eu vou dar uma parada com a faculdade porque eu tenho que comprar um computador. Vou trancar a matrícula lá e... vou trancar porque eu tenho que... Ele vai deixar de aprender. Aí lá na frente ele tem um baita computador, só que ele não sabe usar. Aí ele reclama do quê? Reclama do mercado? Entendeu? Vai reclamar? Não, vai reclamar que você não aprendeu, vai reclamar porque você não sabe. Que você não tem o que passar, né? Pro instrumento. Seja ele inferior ou top. Né? Ou top, não interessa. A sua mão nunca vai mudar, a sua cabeça nunca vai mudar. Tá entendendo? É mais fácil você ter aquela guitarra mais simples sua, mas ser um cara que, tipo, desossa a guitarra, ou a bateria, ou o teclado, que seja, qualquer instrumento, ser aquele cara que, tipo assim, nossa, esse instrumento é pouco pra mim, do que ser aquele cara que tem um instrumento que é muito pra ele. Que, tipo, sabe, ele nunca vai chegar à altura do preço do equipamento. Não vai chegar, tá entendendo? E não adianta, não tem essa, tipo, que vai ficar no quarto lá, tocando, putz, nossa, é impossível, tá entendendo? Que vem aí até nós, então um guitarrista que consegue, sozinho, assim, né?
Os caras, quando falam que são autodidatas, quando você vai conversar com ele sobre a rotina de estudo que ele tinha, esse tudo de coisa, nossa. E uma coisa interessante, mesmo o cara quando é autodidata, você vê assim, ele é autodidata porque ele não chegou a fazer uma faculdade e tal, mas ele é autodidata, mas ele tem material para estudar. Tem demais. Ele tem referências, tem pessoas e tudo. Sempre aquele cara que ajuda, ele é amigo, não sei de aquele quem. cara que sempre está de olho em grandes profissionais. Exatamente. O autodidata, mas não é lá, ele estava no quarto dele. E aprendeu sozinho do nada, surgiu na cabeça. Né? Não existe isso, entendeu? Isso aí é uma coisa que a galera tem que parar com isso. Porque isso aí afeta lá na frente o mercado musical. Tá entendendo? Como que afeta lá na frente o mercado musical? Olha, se o cara está se preparando e fica preocupado mais com a guitarra, com o equipamento dele do que com ele, será que ele vai ser um bom profissional? Se o mercado não tiver bons profissionais, o mercado não anda. Tá entendendo? Sim. Se não tiver bons advogados, também vai ficar ruim. Aí você vai tocar assim. Aí você fala, mas música não é assim. Não, como que não é? Entendeu? Você vai lá num pub, lá num lugar, tem uma banda de pop tocando, um guitarrista mais ou menos, meia boca. O baterista tá ali, né? Mas eles estão todos se divertindo. Ah, foi sonzeiro, foi top, foi nada, cara. Coloca perto de outra banda, vai tentar Faz um entrar. comparativo. Exatamente, né? Vai tentar. E aí, por que acontece? Por que o mercado fica ruim? Porque o cara do dono do pub sabe que não vai pagar, tipo, R$300, R$400 para cada um da banda, porque não vale. Não vale. Por que não vale? Porque ele desvaloriza, né? Porque ele vai colocar uma outra banda no lugar dele que vai cobrar o mesmo tanto, porque o cara também não investiu tanto assim. Então, ou seja, ele está ali para se divertir e aí vai virando uma bola de neve. Porque, logicamente... O mercado acaba ficando alimentado desses meia-boca. Exatamente. Vamos pôr, se o dono do pub, por exemplo, ele tem um gasto com energia elétrica. No nosso caso, a gente tem a empresa que fornece energia para a gente. Mas se tivesse uma outra empresa que fornece a mesma energia meia boca ali, mais barato, tipo, aí fica naquela disputa de quem cobra mais barato. Sim. Acaba fazendo quase um processo de licitação, né? Quem cobrar mais barato... Ou então quem é amigo, né? Tem aquela coisa indicação, de indicação. Ah, não, o cara é amigo lá, é brother, vamos colocar ele. Mas não é porque ele é bom. Entendeu? E é difícil entrar no mercado sendo bom. E isso acaba estragando, né? Uma boa parte do mercado na frente. De tudo, mas de tudo. Se você for imaginar, por exemplo, um restaurante. Vai abrir um restaurante. Se um restaurante começar a ser ruim, o outro mais ou menos, um outro ruim, ninguém vai comer em restaurante. Vai acabar diminuindo a freguesia de todo mundo. De todo mundo, porque a coisa começa a ficar ruim. Então é uma viagem que a gente tem que começar a pensar que durante esse nosso aprendizado, durante nossa preparação, a gente tem que correr muito atrás do que a gente faz, não do que a gente tem. Tá entendendo? Eu acho legal quando você tem um guitarrista que chega no nível que ele precisa trocar de instrumento. Eu acho tão legal. E geralmente isso acontece de forma natural, porque quando ele precisa, outras coisas na vida dele já aconteceram e ele acaba tendo condições de trocar esse instrumento. Na semana passada eu estive fazendo uma entrevista e achei engraçado. Um amigo fotógrafo e ele comentou, né? Ele falou assim, eu tô aberto a dar dicas e tudo mais, até porque eu não tenho medo de concorrência. A concorrência me faz crescer. A concorrência me motiva a melhorar o meu trabalho, né? E eu acho interessante que isso que a gente está falando é o contrário, né? Na verdade, a concorrência estimula, de certa forma, acaba estimulando a baixar o preço, a baixar a qualidade. Ao invés de, tipo, nossa, tá tendo mais gente, vamos melhorar, né? Eu acho que, assim, a música, ela é uma forma de unir as pessoas. Eu acho que é legal pra caramba. Existem umas pessoas que acabam levando por esse lado, na pele, né, a concorrência, mas acaba não tendo, porque essa concorrência tão acirrada, né? Porque eu acho que música é para todo mundo gosta de música. Cada um vê e ouve de um jeito. Cada um vê e ouve de um jeito, então, ou seja, você tem público para tudo. O problema é como isso chega de maneira profissional para que o mercado fique bacana, entendeu? Por que o mercado, então, a gente vai pensar, o mercado das duplas sertanejas hoje é um mercado gigantesco. Milionário. Milionário, mas por quê? Porque todo mundo trabalha de forma correta.
Tá entendendo? Ali deve ter os seus macetes, deve ter os seus pontos negativos, toda profissão tem, não é assim tudo mar de rosas, mas eles sabem trabalhar. Tá entendendo? Eles entram, você vê que o show... E são estritamente profissionais, né? Sim, e deve ter as falhas dele, a gente não sabe, mas que a gente percebe, o que eles passam pra gente é que são muito profissionais. Sim. É que normalmente, esses dias, um batera amigo meu comentou comigo e falou assim, olha, Alan, pra você ver como são as coisas, né? Um cara de uma dupla sertaneja pequena ligou pra ele e falou que falou, você não faz um freelance com a gente? Ah, faço e tal. Mas quanto você cobra o cachê? Ele já perguntou qual que era o cachê. Já na hora, né? Aí ligou uma banda de rock e falou assim, você não quer fazer um som com a gente? Tipo, sabe? Você não quer vir tocar de graça? E se abusar ainda fala, mas a gente vai ter que rachar a gasolina, viu? E rachar o estúdio de ensaio. Ou seja, olha pra você ver como são as coisas, né? Aquele costume. Porque, logicamente... se você, os garotos, todo mundo tocando ali, eu acho que isso é válido, porque você tá na garotada, tocando ali e tudo mais, né? Mas eu acho que pra galera que quer entrar no mercado, sonha em ser guitarrista, eu acho que ele tem que ter postura. A primeira postura que ele tem é pensar, eu tenho que aprender. Vai estudar pra fora. Valer a pena também. Isso, vamos estudar. Cara, o cara quer estudar fora do país? Vai estudar fora do país. Tem uma pancada de gente que vai estudar medicina não sei na onde, vai estudar não sei na onde, vai estudar. Você tem que ter coragem, tanto para fazer medicina quanto para fazer música. Sim. Eu acho que até um pouco mais de coragem de fazer música, né? Porque... Sim, não, até eu penso assim, o pessoal fala, né? Fala assim, nossa, música é difícil, não é nada certeza, lógico que não é nada certeza. Você conta com a sorte. Você tem que contar com o que você sabe, com o trabalho que você faz. E tem que fazer muito bem, né? E tem que fazer. Pra se destacar, né? Exatamente, e saber todos os meios de trabalhar com música, parar com esse negócio de achar que para dar certo na música você tem que ser famoso. Não tem nada a ver. Entendeu? A fama é algo que acontece, por exemplo, entre os advogados. Sim. Tem advogado que é super famoso. Vem aí, Marcha para Jesus 2016. Dia 3 de setembro, no Pátio da Copama. Presença confirmada de André Valadão. Hoje o meu milagre vai chegar. Fala
povo de Deus de Machado, todo o sul de Minas e região aqui em Minas Gerais, dia 3 de setembro estaremos juntos na Marcha para Jesus, nessa terra abençoada. Eu espero com vocês, será um dia de bênção inesquecível. Até lá! Venha adorar o Senhor Jesus com a gente. Marcha para Jesus 2016, dia 3 de setembro, no Pátio da Copama. É isso aí, você sempre conferindo aí a propaganda, né, dos melhores eventos da nossa região aqui pelo programa Ministrar, e a gente vai voltando aqui com esse bate-papo. A gente estava falando, né, um pouquinho sobre o mercado, né, e as condições que ele vai tomando e tudo mais. Sim. Mas a gente tem grande responsabilidade nisso, né? Total. Eu acho que se o mercado de aulas for bom, vai ser por causa dos professores, são bons, então você vai ter uma procura de aluno melhor. Né? Uma coisa que é interessante, a gente estava falando, alguns programas para trás, a gente estava falando sobre como gravar, fazer um show, que o instrumento conta, né? Sim. A qualidade. Mas ó, pra você ver, a gente está falando em gravar. Quem entra no estúdio para gravar, o cara não está nesse nível intermediário ali. Ele já tá num nível maior. E porque esse cara que está no nível intermediário, quando ele entra no estúdio, você pode ver que sempre vai ter aqueles errinhos e tudo mais, porque ele não está estudando. É interessante a gente ter essa média que o estudo é a coisa mais importante do mundo. E acho que tem que ser a prioridade do músico, né? A princípio. Do músico, de todo mundo, né? Mas do músico, por que não? Por que o músico vai ficar fora disso? Engraçado, né? O estudo é a prioridade do médico, do advogado e tudo enquanto ele está em formação. E geralmente para o músico acaba sendo invertido isso. Exatamente. Né? É uma questão até de cultura, né? Uma questão de visão, da forma que a gente vê. Sim, total, porque na verdade aqui a briga de um país é para os alunos conseguirem estudar o ensino fundamental. Sim. Né? Então, se você vai numa escola hoje, você vê o aluno estudando português, matemática, muito mais ou menos. A briga dos professores é para eles conseguirem uma média. Né? Então, coisa assim, uma média que até baixou, né? Antigamente era 70, depois 60 e agora 50. Então, a média, eu não sei como é que tá esse esquema, mas assim, a briga deles, eu tenho amigos professores, a briga é que o aluno consiga ir à escola, né? Então imagina, né? E a gente tem que ter essa ciência, depois que a gente cresce, de falar assim, olha, eu acho que isso tá errado, né? Aquele costume que eu tinha de não estudar, né? tem que mudar, você tem que estudar, né? Só consegue aquele lugar ao sol, aquele cara que tem a sorte de estar preparado quando ela chegar. Falando um pouquinho de estudo, Alan, uma coisa que você já comentou em outros programas, mas eu queria ressaltar, até porque o tema tem muito a ver com isso. O cara que tem que priorizar, né, a música, assim como qualquer outra coisa que ele quer para a vida dele, ele tem que abrir mão de algumas coisas, né? Não vai ter e a gente já falou um pouquinho a respeito da tua história e tal, mas eu queria que você reforçasse hoje, porque muita gente olha para você, né, tipo... Eu conheço um monte de gente que ficou babando lá com a abertura que você fez no futebol americano lá, no jogo do Gladiadores. Mas a galera tem que entender que para aquilo chegar àquele ponto, você teve já que abrir mão de muita coisa, teve que priorizar o estudo, né? Para chegar na onde ter o nome escrito hoje, ser, né, quem você é hoje. E a felicidade de ter aí hoje como amigos aqueles que um dia você se espelhou. Isso aí, na verdade é assim, o lance do hino lá foi legal pra caramba, foi bacana. E tocar-se um hino não é fácil, mas também não é nada de outro planeta, né? Sim. O lance é tocar na frente de 3 mil pessoas. Esse é que é o problema. Nervosismo, aquela questão de controlar o som, diferente. aquela questão de fazer o feeling acontecer e tudo mais. Mas esse lance é assim, se aconteceu de eu estar ali, né, para aquele tanto de gente, tocando um hino nacional, um evento bacana e tudo mais, e se aconteceu agora eu estar gravando com o pessoal, foi porque eu estudei, eu sacrifiquei algumas coisas, né, para poder chegar lá. Nada vem de graça. Tudo tem uma dose de esforço. E aí cada um tem que ver na vida dele o que é prioridade, o que é importante e o que não é, né? Até Deus, né? Eu falo assim que até Deus ele não dá nada de graça. Né? Que tem até uma passagem em Josué que fala, né? Esforça-te
e eu te ajudo. Então, quer dizer, Deus ele também não está dando nada de mão beijada para ninguém, né? Como é que tem aquele ditado popular, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Exatamente. Eu duvido, não sei, entendeu? Quem sou eu para falar, mas eu não sei se o cara que está na noite se divertindo pra caramba e tudo mais lá vai chegar na onde ele quer primeiro que aquele cara que está estudando. Porque na hora que chegar a chance dos dois, quem vai estar mais preparado? Quando chega, porque chega. Se você, quem procura acha, né? Por exemplo, aquela banda pode ser a banda que, tipo, sei lá, mas se eles estão ali tocando, fazendo alguma coisa, uma hora vai aparecer. Vai aparecer um produtor, vai aparecer uma chance de uma gravadora, vai aparecer uma chance de algum show grande. E nessa hora, que aí que a gente chama da hora da verdade, né? É nessa hora que você vai falar assim, e agora? Tipo, valeu a pena tudo aquilo. Ou não, né? Ou não. Ou não, porque... Ou tudo aquilo que eu deixei de fazer. De fazer, né? Exatamente. Ou então, tipo, tudo que eu fiz, né? Nossa, não valeu a pena porque agora eu não consegui. E aquele cara que abriu mão de certas coisas conseguiu. Né? É interessante pensar que é o seguinte, uma frase que eu vi uma vez numa Guitar Play do guitarrista Steve Morse, né? Quanto mais você se dedicar a alguma coisa, de alguma forma você vai ser retribuído por aquilo. De alguma forma. Ele não especificou o que é e também não tem como a gente adivinhar. Mas de alguma forma você vai ter essa retribuição. A lei da semeadura, né? Você vai plantando, uma hora você vai colher. Uma hora você colhe. Então é interessante a gente pensar nisso. E lembrar que a saúde no mercado, ela está na mão dos profissionais. Se você tem um bom produto, quer dizer que esse produto vai ser bacana. Se você não tem um bom produto, não adianta. E uma coisa que eu fico me incomodado é que quanto mais no interior a gente está, mais os caras fazem isso porque eles não acreditam neles. Sabe? O paulista, por exemplo, às vezes eles não fazem muito isso. Porque o paulista está na capital, São Paulo, a capital é Brasília, né? Mas assim, onde acontece as coisas é em São Paulo. São Paulo, Rio, até em Brasília, o pessoal de lá. O pessoal das capitais, por exemplo, o pessoal já é um pouco mais, eles acreditam um pouco mais nele. Agora, quanto mais o interior, né, a pessoa parece que ela menos acredita, isso me incomoda um pouco, sabe? Quando você vê, você fala assim, aquele cara, aquela pessoa não está fazendo o que deveria porque ela acha que não vale a pena, porque ela não vai chegar. Você sabe quando você ela fala não assim, acredita no próprio taco, né? Exatamente, ela acredita que é o seguinte, por sorte uma hora acontece alguma coisa, mas se depender disso aqui não vai, talvez pelo fato da rotina, não é fácil, vou ser bem sincero. Eu estava vindo pro caminho, aí eu vi do meu lado, tinha um rapaz passando assim, o rapaz estava contando pro outro que roubou a égua dele, que eu não sei o que, não sei das quantas, tipo, é um papo de interior, né? Tipo assim, papo da roça. Como é que você vai pensar, talvez, em falar assim, nossa, mas eu tô indo tocar guitarra, tipo, gravar o programa, eu tô mandando mensagem pro cara aqui pra gravar e não sei o quê, mas na mesma cidade que eu tenho o cara que perdeu a égua dele, saca? Tipo, não é aquela coisa igual a capital, que é todo mundo se movimentando, aquela coisa urbana, né? Aquela coisa de cidade doida, assim. E aí você tem aquela sensação que as coisas acontecem. Mas a verdade é que a gente está no mesmo planeta Terra, no mesmo planeta, entendeu? E Pouso Alegre tem tomado essa linha. Pouso Alegre foi classificada, né, numa última matéria que eu vi importante, que Pouso Alegre foi classificada como uma cidade grande com jeito de interior, né? Mas na verdade esse jeito de interior Campinas já teve, próprio São Paulo já teve, né? Esse jeitinho, mas vai tomando uma proporção em que daqui a pouco as coisas explodem, né? E a gente tem que estar preparado, porque de repente essa oportunidade aconteça aí, né? Aqui em Pouso Alegre, às vezes o pessoal não sabe, mas um dos maiores luthier de viola do país está aqui em Pouso Alegre. Aqui em Pouso Alegre. O Luiz Armando, ele é o maior luthier de viola do país, entendeu? Um dos maiores mestres de taekwondo do país, né, mais novos assim, estão aqui em Pouso Alegre, que é o Fernando Rigotti, na Academia Impacto. Sim. Ele tem trocentos mil, saiu no livro Mestres das Artes Marciais da História do Brasil, um negócio assim. Já é a segunda vez que ele sai no livro, entendeu? Uma matéria sobre uma parte falando dele, um lance assim. Quem mais? Tem muita coisa. Nem se fala do menino jogando no Chicago Bulls. Sim. Como é que ele chama? Felício. Cristiano Felício. Qual é? Chicago Bulls. Quantos meninos aí não
não largaram mão de jogar porque acharam que Não, e valeria a quantos profissionais que escreveram a história, né? Tipo o Oscar Schmidt, na idade do Felício, nunca teve a oportunidade nem de sair do país, né? Ele escreveu uma história linda na seleção e tudo, mas a oportunidade que o Felício escreve hoje, né? A história que o Felício escreve hoje, nenhum atleta brasileiro escreveu na idade dele. Então, e não para por aí. Tem um violeiro também, o Zé Helder, Sim. que está direto tocando com vários nomes. Tem... Agora, eu acho que tem bastante gente. Se estiver faltando aí, você vai me lembrando. Mas tem muita gente. A gente tem em todas as áreas, né? Designers, um dos maiores paisagistas do Brasil saiu daqui, né? Então... Se você for ver, agora tem o Danny, de tatuagem, que está fazendo tipo, trabalhos aí. Você pediu o Dave Mustaine do Megadeth, comentou a tatuagem do cara lá, que ele fez uma tatuagem, o cara, o vocalista do Megadeth comentou a tatuagem, achou legal a tatuagem do cara. E por aí vai. Se você falar do país, né? A gente não tem um país. Putz, tem Kiko Loureiro, Pepeu Gomes, tem Juninho Afran. Tem muita gente, entendeu? Que num país. E voltando aqui falando para Pouso Alegre, a gente ainda continua vendo que a gente tem um conservatório estadual. A gente tem mais escolas de músicas do que outras cidades. Entendeu? Até, inclusive, na semana passada, o pessoal da TV pediu para que eu escrevesse um resumo sobre o programa Ministrar, né? Minha programação durante a semana. Eu coloquei que era um programa de conteúdo variado, tal, e que a gente tinha, né, um quadro musical, né, numa das cidades que mais tem músicos na região, né? A gente forma mais músicos do que as outras cidades todas do sul de Minas juntas. Claro. Então, só que a gente tem que acreditar nisso e ser aquela coisa, ter aquele patriotismo. De ser nacional e depois ser na nossa região, depois na nossa cidade. Sim. Entendeu? Eu acho que é legal quando eu chego aqui no meio daquele monte de paulista, sabe? Aí você vê, tem um cara de Salvador, tem um cara não sei na onde, aí tem 30 de São Paulo e tem eu de Minas Gerais. Sim. É legal quando tá lá o Roger também, não sei com quem ele tá tocando hoje, ele tem uma banda For Action, né? Mas o Roger Franco tá... Minas também, se eu não me engano, né? Mas ele é mineiro também, mas é tudo de BH. É tudo... Na verdade, a gente tá mais perto de São Paulo do que de BH. Exatamente. Então, assim, eu acho legal isso aí, sabe? Acho que a gente falar, eu sou mineiro, o cara pergunta, você é de onde? Eu Pouso Alegre, entendeu? Eu acho bacana essa questão de, a cidade é pequena? Não, lógico que a cidade é pequena, e daí? Né? Se a cidade fosse grande, eu ainda Mas é representar a cidade, né, de peito aberto, mostrando de onde veio, né, e o que quer, o que sonha para a cidade. Né? Eu acho isso é legal. Tem tanta coisa aqui na cidade que talvez não acontece de uma forma melhor, porque as pessoas não usam de uma forma melhor. Porque as pessoas, às vezes, não acreditam, não sei. Aí vai saber a cabeça de cada um. Mas voltando lá no início, esse assunto que a gente entrou foi de... Resumindo, é a galera acreditar que o esforço, que o estudo dela vai valer a pena para o futuro. E não ficar nessa coisa de tipo... eu vou comprar uma guitarra nova de 10 mil reais e eu vou tocar melhor. Coitado. Tipo, né? Ela vai continuar valendo 10 mil reais, vai desvalorizar, né? O seu amigo pode achar muito legal você ter uma guitarra de 10 mil reais. Mas na hora de pagar para ver tocar, ele vai pagar outra pessoa. Sim. Vai pagar outra pessoa. Na hora dele pagar aulas, ele vai pagar para outra pessoa. Na hora dele comprar um CD, ele vai comprar de outra pessoa. Ele vai ter inveja de você. Sim, por causa da guitarra. Por causa da guitarra, mas do jeito de você não tocar... Não por causa do que você faz com ela. Na cabeça, quando você não toca bem, você tem uma guitarra legal, ou você tem uma bateria legal, você tem não sei o que, mas você não toca bem, a cabeça do outro cara, quando ele vira pra você e fala assim, nossa, que legal, hein? Nossa, tá a famosa frase, top, né? Nossa, eu nunca vi tanto top na minha vida, né? Nossa, top demais. Mas na cabeça dele, ele tá falando assim, nossa, ele não toca nada. Entendeu? Ou tipo assim, né? Top o instrumento, né? Top o instrumento, pena que você não sabe usar, entendeu? E aí ele fica naquela imagem. Isso não generalizando, né? É de uma forma que eu digo, às vezes um caso ou outro que a gente sempre vê de perto, mas... sempre vai esbarrar nisso. Exatamente, mas é interessante a gente saber que isso aí é geral, isso aí acontece muito. Por exemplo, igual quando
a galera às vezes compra, não sei, às vezes fora do mundo da música, deve ter a galera que compra carro muito caro, Sim. entendeu? Às vezes o cara, tipo, não tem muita grana, mas o carro dele é bom, né? E é interessante, ele tem um motivo dele comprar isso. E aí ele compra, gasta todo o dinheiro num carro, ao invés de investir nele, né? Às vezes você vai falar assim, pô, estudar, ampliar um pouco mais o que ele faz da vida dele, ou guardar o dinheiro para uma Ou mesmo a situação. forma com que ele obtém recursos, né? Hoje, ampliar isso, né? Exatamente, então é uma coisa que é meio complicado, mas ele vai lá e gasta tudo, né? Verdade. É meio complicado. Verdade. A gente vai ficando por aqui, então. Na próxima semana, garanto que o Alan vai ter sempre algo especial para você que curte aqui toda quarta-feira pela TV Libertas, o Hora Musical. Então, a partir da semana que vem, não estou mais aqui, mas o Alan segue aí com o quadro Hora Musical e nós nos vemos em outubro, tá bom? Até o próximo programa. Deus abençoe a sua semana. Valeu, gente.